Vamos então, em primeiro lugar, ao que aconteceu ontem, as consequências, a repercussão hoje. O indígena José Acácio Sererê Chavante, suspeito de participação, organização, incitação de atos antidemocráticos, passou por uma audiência de custódia, continuará detido. A prisão dele serviu de pretexto, de estopim, como vocês quiserem chamar, para uma série de arruaças e atos de vandalismo de apoiadores do presidente Bolsonaro. Tentaram até, inclusive, mas não conseguiram invadir a sede da Polícia Federal. Ninguém foi preso ainda. Confira a reportagem de Nolan Robertos. A região central de Brasília amanheceu com sinais dos atos de vandalismo promovidos por apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro. Nas ruas, ainda era possível ver cápsulas de balas de borracha e bombas de efeito moral, usadas para conter os atos. Na noite de segunda-feira, um grupo de bolsonaristas tentou invadir a sede da Polícia Federal. Eles incendiaram veículos. Essas imagens mostram manifestantes tentando jogar um ônibus de cima de um viaduto. O estopim para esses ataques foi a prisão do cacique José Sererê Chavante. O indígena é acusado de condutas ilícitas em atos antidemocráticos e foi detido após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal disse que a Polícia Civil está investigando as ações de vandalismo e quem for identificado será responsabilizado. Já a Polícia Federal informou que apura os crimes relacionados aos atos contra a instituição. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os responsáveis estão sendo identificados e que aqueles que não forem punidos até o fim deste ano serão punidos no novo governo. No dia 1º de janeiro de 2023, aquilo que não pôde ser feito nesses 15, 20 dias será feito. Porque não é apenas uma orientação política democrática, é um imperativo da lei. O senador e coordenador do GT de Desenvolvimento Regional, Randolfo Rodrigues, disse que houve excesso de tolerância por parte dos policiais. Me causa espanto, me chama a atenção o fato, dois fatos no dia de ontem. Primeiro, não ter tido um preso, não ter tido um detido. Segundo, um certo nível de tolerância e de convivência no curso das manifestações da repressão policial, que deveria cumprir naquele momento o seu papel de repressão policial para com os manifestantes. Está conosco no nosso estúdio em Brasília o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Em primeiro lugar, nosso boa noite e o nosso agradecimento pela sua disposição em participar aqui da nossa roda de análise. Como a gente sempre faz, vai logo fuzilando a primeira pergunta. Futuro ministro, como o senhor prefere ser chamado, futuro ministro ou governador? A gente costuma aderir a esse formalismo, sabe? Então eu vou chamá-lo ainda pelo seu último cargo, né? Para não dar azar, né? Vai assumir ainda. Prazer, eu iria falar com você, saudar também a Raquel, o Caio. E com relação a isso, sem dúvida, você que conduz aí como achar mais adequado. Fique à vontade. Tá bom. Mas vamos preservar aí o formalismo, tratá-lo de senhor, merece, cargo público importantíssimo, o seu, ministro da Justiça. Que polícia é essa que o senhor viu atuar, não atuar ontem à noite em Brasília? O que aconteceu? Nós tivemos um dia até exitoso, eu diria, em relação à diplomação presidencial que ocorreu com tranquilidade. Infelizmente, a Polícia Federal acertadamente cumpriu uma ordem judicial e aí, então, houve a deflagração, infelizmente, desses atos violentos. Então, houve uma certa demora de atuação, nós vimos nas imagens, na reportagem, que eram pequenos agrupamentos extremistas. E havia, sim, não há dúvida, caminhos de contê-los mais rapidamente. O certo é que, felizmente, ainda bem, foi possível esta contenção e tivemos hoje um dia tranquilo em Brasília. Então, eu diria, William, que é preciso fazer uma modulação. De um lado, firmeza na apuração desses fatos graves,
porque não pode ficar impune a tentativa absurda de invadir a Direção-Geral da Polícia Federal, entre outros atos, e, por outro lado, essa mensagem de tranquilidade que, apesar das dificuldades, a ordem pública foi restaurada e mantida na capital do país. Eu vou insistir num ponto, usando as suas palavras. O senhor apontou falhas operacionais. Foram falhas operacionais ou tem cunho político? Nós temos sempre esses indícios de que há politização em face desse histórico negativo a que todos têm conhecimento. Então, nós vamos investigar. Nós temos um governo que está em vigência, que nós respeitamos até o dia 31 de dezembro. A própria Polícia Civil do Distrito Federal atuou hoje com muita seriedade com a instauração de inquéritos. Estamos aguardando o que o atual governo federal fará. Mas o que não fizer será feito, exatamente para chegar, inclusive, a esta resposta que você faz. Houve apenas falhas de planejamento ou houve um engendramento, houve um planejamento? Nós temos vários indícios da participação, inclusive, de agentes estatais, de pessoas que não deveriam estar ali e estavam. Tudo isso constará das apurações que serão feitas a partir do dia 2 de janeiro. Ministro, o que o senhor está dizendo na prática é que a partir de 1º de janeiro, bolsonaristas envolvidos em atos antidemocráticos serão presos? Bolsonaristas ou não, Raquel, nós temos uma atitude clara de cumprimento da lei. Nós não vamos aceitar de modo algum que a Polícia Federal seja alvo de tiro, bomba, pedrada, incêndio. Não, é a polícia do Estado brasileiro. E é preciso, por isso, em nome da segurança da sociedade, zelar pelas instituições. Então, isso valerá para esses extremistas, hoje sim, mobilizados em torno desse golpismo bolsonarista, e isso servirá também de referência para quaisquer outros agrupamentos. Vivemos um tempo esquisito no mundo e é preciso, portanto, ter muita firmeza na defesa do regime democrático e teremos essa firmeza. E quem são esses agentes estatais que o senhor sugere que possam estar envolvidos? Nós temos indícios claros de que, inclusive, nesses acampamentos que estão ainda persistindo, há a presença de pessoas, que inclusive um deles foi alvo de representação perante o Supremo Tribunal Federal, um integrante do GSI, que foi alvo já de uma representação e responde ao inquérito, foi afastado. E isto é um fato público e notório, o que será apurado se, além deste, há outros. Então, nós temos hoje uma rede de indícios, há imagens, e tudo isso será objeto, evidentemente, de apuração pela Polícia Federal, porque crimes políticos são de competência federal. E a minha orientação jamais vai ser no sentido de interromper investigações que são necessárias, como neste caso. Ministro, como o governo eleito pretende dialogar com os 58 milhões de brasileiros que não votaram nele? Eu digo isso porque eu tenho notado nas manifestações, inclusive do próprio presidente Lula e de muitos aliados, um discurso distinto do discurso da pacificação, né? Que foi que é o discurso mãe, né? E foi profetizado, dito pelo próprio Lula, foi o primeiro discurso dele depois da vitória. E o seu ministério tem tudo a ver, vamos dizer assim, entre aspas, com esse diálogo, porque trata de arma, trata de garimpo, trata de índio. Vocês têm refletido sobre isso? A pacificação transcender o discurso, ir para ações concretas e atrair, porque não há 58 milhões e 200 mil brasileiros extremistas. Com extremistas não há diálogo, talvez, mas e com o restante? É exatamente isso, Caio, é separar o joio do trigo. Concordo com você. Nós temos, por exemplo, nas forças policiais, milhares de agentes, de policiais que votaram no Bolsonaro. Não há nenhum problema em relação a isto. O que há problema é se este policial resolver usar a sua arma, a sua farda, a sua condição de policial, por exemplo, para fazer partidarização da polícia. Então, quem está, na verdade, numa atitude conflituosa
e numa atitude contrária ao objetivo justo de pacificação do país, é quem está alimentando estes cercos inusitados a quartéis, por exemplo. Esses atos de vandalismo que aí estão. Não somos nós. Então eu posso afirmar a você, o presidente Lula, inclusive, me deu essa orientação claramente em relação às polícias. Converse com todos. Nós fizemos isso. E teremos uma esplanada dos ministérios bastante ampla. É claro que, nesse momento inicial, o presidente Lula indica pessoas mais do campo que tradicionalmente o apoiaram. Isso é natural, isso está em Max Weber. Isso é um ensinamento de décadas, de séculos. Então, a democracia implica que alguns perderam, outros ganharam. Agora, esta vitória não é só da esquerda e o conjunto do governo vai, sim, sinalizar muito claramente para essa amplitude necessária para o exercício do bom governo. Que bom que o senhor cita um sociólogo alemão tão famoso do começo do século passado, Max Weber, que é um estudioso, aliás, do carisma e do mérito da burocracia. Agora, o senhor mesmo mencionou a ocupação da burocracia estatal com partidários de uma determinada corrente política. Como é que o senhor quer lidar com isso? Isso está, William Vac, é exatamente Max Weber. É importante até o acento que você fez, que é Marx, não é Marx, né? Porque podem confundir e querer criar uma confusão teórica. O que o Max Weber responde é a pergunta: quem ganha uma eleição tem direito a quê? Ele próprio coloca, tem direito a, de um lado, implementar o seu programa, de outro, ocupar a máquina estatal com seus quadros, seus líderes, para, evidentemente, implementar as suas propostas. Agora, isso não significa fazer vale tudo, não significa fins justificam meios e não significa afastar o profissionalismo, que é o conjunto do aparato burocrático do Estado com o qual os agentes políticos interagem. Então, objetivamente, no caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu sou um político, muito orgulho, senador eleito. Claro, tenho uma posição política ideológica conhecida. Vou dirigir os assuntos do Ministério com quem? Com os policiais federais, com os policiais rodoviários federais, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, que é o poder independente, são pessoas concursadas. Então, nós temos que ter esta mediação. Não existe governo apenas com políticos, não existe governo apenas com burocracia profissionalizada. Ministro, o senador Randolfo Rodrigues protocolou uma petição ali no Supremo, onde ele questiona a primeira-dama Michele Bolsonaro, que teria permitido a entrada desses manifestantes dentro do Palácio da Alvorada. Se as investigações apontarem a partir de 1º de janeiro, quando vocês tomam posse, envolvimento da primeira-dama ou eventualmente até do presidente Jair Bolsonaro e de sua família nesse tipo de manifestações, eles também serão punidos? Raquel, a República é um regime em que não há pessoas subtraídas à autoridade da lei. Nós não temos uma família nobre ou nobiliárquica que esteja acima da lei, como nas monarquias absolutistas de outrora. Então, a lei vale para todos, sendo ex isso ou ex aquilo, isso pouco importa. Não haverá orientação de perseguição de nenhum tipo, vingança, retaliação, jamais. Agora, não haverá um impedimento às apurações da verdade e a atos de justiça daquilo que cabe a nós. Lembro que o Ministério da Justiça e, portanto, os aparatos policiais que estão sob a sua autoridade não julgam. Quem julga é a Justiça, o Poder Judiciário, mediante a ação do Ministério Público. O que eu tenho afirmado é o seguinte: as investigações serão feitas e essas investigações terão independência e terão apenas um trilho, apenas uma orientação, cumprir a lei. Não pode haver perseguição e também não pode haver conivência, leniência, omissão, porque isso é incompatível com o exercício da função de Estado, que exige que todos façam e cumpram os seus deveres. Essa é a orientação que nós daremos. Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, muito obrigado, nosso agradecimento aqui do WW pela sua disposição em participar da nossa roda e boa noite, Flávio. Muito obrigado, boa noite. A democracia venceu e vai continuar a vencer. Muito obrigado. Boa noite. Caio e Raquel.